Quantas vezes vocês já saíram de reunião que não fica definido quem vai fazer alguma coisa? Aí está a chave da gestão. A chave da gestão não está meramente num desdobramento bonito, está numa meta bacana, está no dia a dia, volta ao dia a dia. É o dia a dia que faz o negócio andar ou desandar. O quanto que a sua história ou a história de uma pessoa pode impactar seu estilo de liderança? Quais são os pequenos movimentos que te fazem gerar aprendizados para o seu dia a dia? Nosso convidado de hoje é um executivo que já liderou times de alta performance e eu tive a oportunidade de aprender muito com ele. Eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Veron Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Veron Institute. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Veroncast, o podcast da Veron, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Eu sou Bruno Amaral, em conjunto com meu amigo, parceiro, Gustavo Roberti. Mais uma vez, daqui a pouco a gente pode economizar o tempo do Veroncast e não fazer mais apresentação. Deixa eu fazer a abertura, cara. Me apresenta, bate mãozinha. Vamos, aí já pode eu tô meio nostálgico avançar aqui, nesse negócio. Né? Deixa no comentário, tá ruim, pessoal? Deixa pra gente aí que a gente pode dar uma movimentada. Quem sabe nosso amigo ChatGPT ajuda a gente nisso, né? Eu tô aprendendo já, tá? Evolução. Não vem falar comigo. Evolução, mas vamos lá. 6ª temporada. Qual é o tema? Gestão eficiente. Hoje vamos focar em quê? Cara, hoje a gente tem um convidado super especial, né? Foi um dos meus líderes, né? Enquanto trabalhei na Vale. Aprendi muito com ele. Então, quando a gente trouxe a temática de gestão, eu falei, cara, não tem pessoa melhor que trazer ele para a mesa. E é legal que a gente vai tratar de 2 assuntos aqui. A gente vai falar bastante sobre gestão de pessoas, liderança, né? Mindset de transformação. E também pegar toda a visão, né, financeira, né? Então, estou aqui com Márcio Kalux. Kalux, muito obrigado por estar conosco, por aceitar o nosso convite. Eu só dar uma visão geral, né, de quem que é o Kalux, né? O Kalux, além de ser, né, um dos líderes que eu tive a oportunidade de aprender, ele é um executivo sênior, né? Um engenheiro de produção, né, que teve destaque aí, né, em formações tipo EMD, diversas faculdades, instituições de renome, com carreira diversificada em grandes empresas como mineração, siderurgia, óleo e gás, além de atuação também em consultoria, né? Acho que é legal falar um pouco dessa tua atuação em consultoria de gestão, né, Kalux? Atuando, né, em segmentos como cimento, embalagem, têxtil, mídia. E nos seus mais de 25 anos de experiência, que não parece, tá falando com ele, diferente do Gustavo, que... Tá meio acabado, O Gustavo é o contrário, né? Quando ele pegou aqui estrada de terra, caçamba, aí vai pegando vento na cara, né? Vai destruindo. Brincadeira, viu, Gustavo? Mas a experiência do Kalux, além desse contexto, também tem uma experiência internacional, né, em posições de destaque em Singapura e também em consultoria de países na América e também Canadá. Kalux, que honra te ter aqui conosco. Bom ter almoçado com você, colocado um pouco a resenha em dia. E obrigado por aceitar o convite, meu amigo. Obrigado pelo convite, Gustavo, Bruno. Assim, é um prazer. Eu gosto muito desses papos, né? Assim, eu não sou um CFO muito clássico. Quando as pessoas concebem um CFO, elas sempre concebem uma pessoa que está ali atrás da mesa, com um Excel na mão, com um monte de conta. E eu gosto desse balanço. O balanço entre as pessoas, o número, a estratégia, o olhar. Então, muito obrigado pelo convite. Assim, vai ser muito legal a gente ficar batendo esse papo aqui. E ficou legal esse resumo aí, ficou pomposo. Você viu? Legal, né? Curti. Tu tá melhorando teu chat GPT aí. Jorge, tá legal. Primeiro elogio que você consegue aí na 6ª temporada. Porque, tá vendo? Isso é um bom líder, cara. Né? Tá vendo? Você aprende também, viu, líder? Quando é chefe, é líder, né? Feedback aqui, viu, pessoal? Ele é meu chefe, mas meu líder também, tá bom? Chefe de ninguém. Mas vamos lá, Kalux, acho que é legal. Eu fiz um breve resumo sobre você. Até para... A gente tem alguns problemas na engenharia e construção, né? A gente tem um problema, a gente fala no nosso preâmbulo, de produtividade. A gente tem problemas em relação a prazo. A gente tem problemas de silo, né? Que a gente estava conversando aqui agora entre engenharia, fornecimento e construção. Mas a gente tem um problema muito grande também em relação à liderança e pessoas. Eu acho que é legal pegar um pouquinho da tua trajetória profissional, falar um pouco de quem é o Kalux, né? Hoje você como uma função importante, né, de um VP, mas é legal falar um pouco da sua trajetória. Então, o que você formou em engenharia de produção?
Depois você passou, né, eu sei, para uma empresa de consultoria, foi meu líder na Vale. Então conta um pouquinho para a gente na sua trajetória. Bruno, isso é muito fascinante. Eu acho que a primeira coisa que eu sempre digo é a gente se forma com as coisas boas e ruins que a gente vive na vida. E a grande parte dessa experiência, ela vem muito mais das coisas ruins do que das coisas boas. Exato. Porque o bom a gente tende que legal. O ruim você guarda. Então, eu acho que cada fase da minha carreira eu fui tentando capturar o que não fazer. Porque o que fazer você é mais intuitivo. O que não fazer, às vezes, você não percebe. Então, e eu acho que a gente vai se formando no início com a nossa própria família. O que a gente o que a nossa família prega, como é que a gente vive. E tudo começou para mim, obviamente, na minha casa. Eu sou filho de um pai carioca, minha mãe é nordestina. Só tenho uma irmã. E só, não tem muita família. Meus tios morreram muito cedo, meus avós morreram muito cedo. Então a família foi o núcleo que me estabeleceu em todos os momentos. Então, todos os momentos era preciso conversar com alguém, era com a minha família. E fui estudar num colégio super rígido no Rio, todo mundo conhece, eu estudei no São Bento, um colégio predominantemente masculino. Meu pai estudou no São Bento. Também estudou lá? Meu pai. Então, você vê, não estou na mesma idade, mas estou quase lá. E é um colégio masculino, muito rígido. Eu me lembro onde tinha anotações, recebiam umas cadernetinhas todo ano com quanto da sua presença. Se você fizesse uma besteira, levava uma anotação na caderneta e aquilo era um símbolo quase que do seu bom comportamento. Eu tenho até hoje essas cadernetas lá que eu nunca tinha levado uma anotação na minha vida. E isso era motivo de orgulho naquele momento, né? Mas era um colégio muito rígido. E uma das coisas que eu aprendi lá é disciplina é muito importante na vida da gente. A gente tende a disciplina como uma rigidez absurda. Não, todo mundo precisa de um pouco de disciplina. Eu tenho uma filha de 8 anos. Eu falo para ela, filha, tem que ter hora para as coisas, para você se fazer direitinho, tem que lembrar flexibilidade com disciplina. Esse balanço é importante. E uma coisa que vocês vão ver durante a minha carreira inteira, eu sempre procurei ter equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra que vai me perseguir do primeiro momento do meu dia até os meus últimos dias de vida, que eu sempre estou buscando equilíbrio. Então, voluntariamente, involuntariamente, estou sempre preocupado. Será que eu estou olhando todos os prismas que eu deveria estar olhando? Então, tudo começou lá no São Bento. E São Bento, como eu falei, muito rígido. Mas muito legal, né? Eu não tinha muita noção naquela época. Todos os meninos, a gente jogava de futebol, eu era muito ruim de futebol, by the way. Eu me lembro de um jogo que nós fizemos de 51 numa Olimpíada. Eu falei, caraca, 51. O goleiro quebrou o braço, foi um estrago. Tava sem goleiro, né? Não, praticamente. A bola vinha, o goleiro fugia da bola. Mas tudo bem, faz parte. E um dos fatos que me marcou no colégio, a gente tinha um inspetor. Todas as salas tinham seu inspetor. E a gente fazia bagunça no intervalo das aulas. E o inspetor entrava, e, cara, eu era quieto nessa época, eu era uma pessoa quietinha, tranquila. E pegaram o sapato de um menino e começaram a jogar o sapato para lá e para cá. E na zona da aula, e todo mundo gritando, aquela bagunça, eu peguei o sapato e fui devolver para o menino. Na hora que eu fui devolver, o inspetor entrou e me expulsou. Isso gerou eu falei, cara, como assim? E eu não conseguia falar, porque o inspetor não deixava eu falar. Fui para a coordenação, aí eu falei, pô, mano, calado, não pode falar. Né? E eu sei que isso, de novo, eu vou tentando marcar aqui para vocês momentos da vida que fizeram... Que foram formando você. Esse momento é muito importante, porque escutar o outro é importante. Dar oportunidade é importante. Você não pode meramente, olha, meu lado é esse e acabou. Dê oportunidade para as pessoas botarem os pontos de vista delas. E aí passei lá 10 anos no São Bento, e saí de um ambiente super formal para um ambiente super informal que eu fui estudar na PUC. Na PUC no Rio, fui fazer engenharia. E a PUC é um lugar muito único. É um lugar, ele fica na Zona Sul, para quem não conhece, super bonito, super arborizado, super agradável. Eu saí de um ambiente 100% rígido, masculino, para um ambiente misturado, leve, e que eu fazia o meu horário, basicamente. De repente, eu tinha um horário super rígido que agora eu não, mas se eu quiser de tarde fazer alguma coisa, então você tem que aprender a lidar com o balanço, né? E aí entra a disciplina de volta. Eu já tinha aprendido disciplina importante. Então, eu tinha meus horários para estudar, que eu mesmo me colocava, e o resto eu curtia. E viver num ambiente desse social me fazia bem. Eu não entendia exatamente ainda aquele que era nesse momento, mas me fazia muito bem. Eu gostava daquilo, gostava de viver, de divertir com os meus amigos, ao mesmo tempo
ia estudar, ia para... Eu sempre fui um aluno muito... eu não estudava muito em casa. Eu olhava o que estava acontecendo na aula, eu prestava muita atenção na aula, para que não tivesse que estudar em casa. E foi assim. Então, o pessoal, vamos brincar, vamos lá, vamos para balada, vamos. Porque eu estava confortável com aquele momento. Disciplina. E, de repente, a faculdade acabou, estava para o final e eu tive que fazer estágio. Eu tinha esquecido do estágio. Me inscrevi para o último que tinha na época, que era um estágio da ESSO. Caramba, agora tem que passar nesse negócio, né? Só tinha este. E, graças a Deus, passei. E o estágio da ESSO, ele era um estágio que você fazia projetos nas áreas. Ele não era um estágio meio convencional de você vai lá, fica naquela área. Não. Você chegava numa área, o seu líder dava um projeto, você tinha que melhorar a vida, já no conceito de produtividade, melhorar a produtividade daquela área em alguma coisa. Legal. Era uma época de reengenharia, de melhoria de processo, o Access estava na moda, todo mundo tinha que programar em Access, eu sabia programar, mas não sabia programar em Access. E eu tinha uma pessoa, teoricamente era para me ajudar, que não era um líder, ele era um analista da área, e eu comecei a sentir que ele boicotava meu aprendizado. Eu falei, mas... Porque até aquele momento eu não tinha vivido o mundo real, eu estava vivendo o mundo da faculdade, o mundo do colégio, o mundo dos amigos, que é óbvio que você tem mais afinidade com uns, menos afinidade com outros, mas não era o mundo verdadeiro, cruel que a gente vive nos nossos dias a dia. E eu falei, caramba, é assim mesmo. E aí, o que eu faço? E aí dá aquele... Poxa, precisa ser assim? Precisa ser assim? E ele fazia tudo para não me ensinar. Pelo contrário, às vezes até boicotava. Falei, vou aprender sozinho. Comprei um livro, fui lá, aprendi, fui. Mas esse foi um grande aprendizado também, que assim... Existem pessoas más, real, que não está ali para te ajudar, ele está ali por ele. Então, e você tem que estar antenado com isso. Tem que estar antenado que nem todo mundo está na mesma vibe que você está. Passou-se um tempo, eu saí da ESSO e fui trabalhar numa consultoria aqui em São Paulo. E foi meio choque, para mim foi tudo muito de repente. Eu me lembro que eu tinha me inscrito num curso na Fundação Getúlio Vargas, enquanto estava ainda na ESSO, que era um curso de formação de consultores. Eu não sabia muito bem o que era, achava que era um curso de hard skill, no final das contas era um curso de soft skill. E eu achei muito legal aquilo. Eu falei, que legal, vou aprender um negócio... meio disruptivo, eu não tinha feito psicologia, não tinha feito nada correlato, tinha feito uma matéria na faculdade. Falei, poxa, bacana esse negócio da relação humana, como lida. E naquela época existia aquele quadro de movimentação na Exame. Não sei se vocês lembram, eram empregos na Exame, que tinha a última folha na Exame. Sim. E isso, é melhor não entregar a idade, mas era isso aí. E esse quadro tinha um anúncio, uma consultoria, eu falei assim, por que não? Mandei meio que no ímpeto, ainda estava na ESSO. Passou uns meses, um diretor da ESSO saiu, foi para a Telemar, recém-privatizada. Eu cheguei a Telemar, me levou para a Telemar, e no meio do meu primeiro mês de Telemar, o recrutador da consultoria falou, olha, então me ligou, falou, você mandou seu currículo, eu nem lembrava, 6 meses antes, você tem interesse em escutar? Eu falei... Não sei, fiquei meio assim, conversei com a minha mãe que estava do lado, falei, vai, não custa nada, vai. Fui lá, assim, tá bom, vamos, mas quando? Não, agora. Eles foram para o Rio, era uma consultoria de São Paulo, eles estavam no Rio, sou carioca, by the way. Eles foram para o Rio e, vamos ver aqui. Eu falei, tá, mas agora o quê? Não, é prova de raciocínio lógico, espacial. Eu falei, caramba. Cheguei lá, um monte de gente com experiência, falei, será? Fiz a prova. Era uma sexta-feira. Fiz a prova de noite. No sábado passei, aí tinha entrevista lá com os sócios, estudo de caso. Eu falei, estudo de caso? Caramba. O que é estudo de caso? E muito júnior ainda, sabe aquela pessoa muito júnior que não sabe muito do... Tinha sido exposta no mundo corporativo. E caso, fui... aquelas dinâmicas que processo exatamente. Seletivo, né? Falei, gente, e foi legal, mas até aquele momento, até o sábado, final do dia, ainda era meio... Ok, se passar, passou, se não passar, não passou. Não... Sim. Eu estava muito desapegado. E aí, no sábado à noite, eles me ligaram, você passou agora a entrevista com o Managing Partner. No domingo. Eu falei, caraca, agora virou sério. E fui fazer a entrevista, um estudo de caso complicado lá. Eu falei, acho que fui mal. Fui embora. Quando eu estava voltando para casa, o sócio ligou, olha, a gente queria que você trabalhasse com a gente.
E eu falei, caramba, eu não vou mudar minha vida em 3 dias, de sexta para domingo. E eu falei, como é que eu vou falar com o chefe que me levou para a Telemar, cara? Ele né, se dispôs a me levar e eu vou conversar com ele. E foi muito curioso, porque uma das coisas que me desmotivava na Telemar era, caramba, a Telemar tinha sido recém-privatizada, era uma bagunça, e você tinha um ambiente terrível, não tinha um telefone com um mês de empresa na Telemar. Isso aí, qual foi o ano na Telemar? Foi 98, 99. Eu estagiei na Telemar 2001. Então, legal. Não tinha muita coisa. Gente, eu me frustrava, olha, eu não tenho um telefone na Telemar, eu não tenho um telefone, não consigo falar. Loucura. O ambiente era um ambiente feio, de novo, estava em melhoria. Era a antiga Telerge. Exatamente. Né? A Telemar era a Telerge privatizada. Naquela época. E aí foi um outro ponto. Ambiente feio desmotiva. Isso é um outro aprendizado. Que é muito pequeno quando você fala, mas isso é besteira, isso é frescura. Não é não. Assim, ambientes feios, as pessoas não têm o mesmo prazer de trabalhar do que um ambiente bonito. Então, são pequenas coisas que é isso que eu estou falando. Eu acho que quanto mais cedo você conseguir observar as nuances do que você gosta, do que você não gosta, você cresce mais rápido. Porque, e aí eu vou voltar ao meu ponto aqui, mas quando você vai crescendo na sua carreira, no início é muito hard skill, né? Sim, você é bom no Excel, você é bom no método, você é bom. Depois, isso é também importante, mas é também. O seu soft skill ele começa a predominar. Então, se você não tiver visualizado, entendido e a nuance, você não vai conseguir evoluir com a mesma rapidez de uma pessoa que está ali praticando e vivendo aquilo todo dia. Sim. Então, quanto mais rápido você identificar, melhor. E essas são nuances que fazem bem para qualquer um. Só que nem todo mundo quer assumir. Porque nem sempre eu diria, é politicamente correto ou incorreto você dizer algumas dessas coisas. Então, assim, dizer que o ambiente, se não é bonito, te atrapalha, vai ter gente que vai assim, poxa, vai parecer que eu sou um fresco aqui, que não gosto. Mas é verdade. E aí, voltando, aí eu conversei com o meu chefe, né, que tinha me levado para a Telemar, falei para ele, olha, aconteceu isso, resolvi ser honesto, transparente. Ele falou, eu se fosse você iria. Me deu aquele, ufa, graças a Deus, deixa eu ir lá ver. E porque o rapaz da consultoria falou, olha, vem passar uma semana com a gente para você ver, porque eu falei, é muito rápido, eu não vou mudar de cidade, de emprego, tudo, um negócio que eu nem sei direito. E assim fui. Eu vim para São Paulo, passei aqui praticamente 8 anos, com muitos aprendizados. Acho que a consultoria foi uma grande escola, porque eu era muito júnior, eu tinha exposição a diretores, VPs, presidentes de empresa, muito sêniores. Eu escutava muito, porque eu falei assim, eu não sou capaz de emitir grandes opiniões aqui, então deixa eu aprender, deixa eu escutar. E aí mais um aprendizado que escutar é muito importante. Saber escutar, prestar atenção, mesmo quando você acha que você sabe tudo, que você nunca vai saber tudo, tem que escutar, porque às vezes tem alguém que vai trazer um ponto de vista que você... verdade, não me atinei para esse ponto de vista. E outra coisa que em consultoria tende a ser muito normal, assim, você está no meio de gente muito boa, passando por processos seletivos muito difíceis, é a nata das pessoas que passaram nos melhores testes, nas melhores dinâmicas, nos melhores, e o cara está lá. Então, você não está no meio quando qualquer empresa muito grande, você tem gente boa, gente mais ou menos, ali você tem muita gente num nível muito bom. Sim. Então, você está sempre aprendendo com uma... E todo mundo muito ávido por conhecimento, ávido por crescer. Até porque, naquele momento, a consultoria era como aqueles bancos de investimento que todo mundo queria entrar para poder alavancar sua carreira. Então, você tinha uma competição muito acirrada. E eu tinha um líder lá, consultor, devia ter, 5 anos mais velho que eu, que ele adorava mostrar que ele trabalhava no final de semana. Então... ele ia para o escritório. Era uma época de internet de escada, não tinha internet ainda em banda larga, de escada. A gente conectava, fazia aquele para poder entrar no processo. E começou uma fase que você, mas eu ia ao Rio praticamente todos os finais de semana que eu podia. Minha família estava no Rio, como eu falei para vocês. Então, eu vivia sozinho em São Paulo e ia ao Rio quando dava. E ele fazia questão de inventar de trabalhar final de semana. Eu odiava aquilo. Quando precisava. Mas me incomodava quando eu tinha que ir para o escritório meramente porque ele queria mostrar para o nosso chefe que a gente estava ali à disposição. Falei, gente...
E aí o chefe chegava, ele estava lá na internet, dava um monte de alt tab para o cara ver que estava trabalhando. Eu falei, cara, que mundo eu estou vivendo? Será que é isso mesmo que um... E aí eu falei, pô, a gente pode ser a gente sem precisar fazer isso. Porque no final das contas, não era que meu chefe estava cobrando isso. O cara queria mostrar que estava fazendo, estava se dedicando mais, etc. E tal. Mas, ao mesmo tempo, você tinha um know-how, um conhecimento, seja técnico, de método, de visualização, de exposição a essas pessoas muito mais sêniores nas empresas, do escutar. Quantas vezes na sua carreira você teve a oportunidade de escutar um monte de presidentes de empresas, de grandes empresas, dando a opinião deles, dando o ponto de vista? É muito difícil, né? Então, até hoje, né, se você seguir numa empresa normal, quantas vezes você vai falar com o presidente da empresa? Não é tão frequente. Então, você ter essa oportunidade, e são projetos de consultoria que você dura 3 meses, 6 meses, então você está sempre circulando. E isso me ajudou muito porque eu passei, eu diria, em pelo menos 5, 6, 7 ramos de negócio diferentes. Então, passei em mídia, passei em mineração, passei em siderurgia, passei na parte de indústria de gases, passei em mídia. Então, você vai pegando nuances e uma coisa, o aprender rápido é o que eu tenho que rapidamente capturar para poder fazer o meu next step. E um grande aprendizado de consultoria, que também é bastante impactante para quem está do outro lado, quando você está nesse meio de todo mundo, né, cheio de pompa, cheio de inteligências avançadas, vamos dizer assim, todo mundo quer mostrar que tem um conhecimento, que tem uma capacidade brilhante. E às vezes o cliente não entende o que você está falando. Então você está desenhando um negócio super elaborado, só que na hora de passar para o cliente ele vai dizer assim, tá, mas eu prefiro o médio que eu entendo do que o sofisticado que eu não entendo. E isso não é fácil. Não é fácil. Se apaixonar pela solução, não pelo problema que você resolve, né? Exatamente. Como conectar o problema, a dor do cliente. E a dor do que a cliente gente fala muito, de novo, escuta. Isso. Então as coisas começam a fazer os building blocks. Você fala assim, escutar é importante, eu tenho que escutar o outro lado, eu não posso partir do pressuposto que eu já sei a solução, deixa eu entender. Isso me ajudou muito, porque eu sempre fui mais soft nesse aspecto, de escutar, de tentar balancear, de ver como é que eu adequo a minha comunicação, para que o cliente entenda o que eu estou querendo. Às vezes eu me falo assim, isso aqui está complicado demais. Quando está complicado demais, não vai dar para explicar isso aqui. Se não vai dar para explicar, o cara não vai entender. E aí como é que ele vai desdobrar para toda a organização? Então, talvez eu não tivesse essa clareza que eu tenho hoje, mas eu sentia um desconforto naquele momento. Está muito sofisticado para comunicar isso. E passaram alguns anos, eu falei, aí, coisas da vida, né? Meu pai caiu doente no Rio, eu falei, acho que está na hora de voltar. Surgiu um headhunter e eu voltei ao Rio. E quando eu voltei ao Rio, eu voltei para a Vale. E acho que eu entrei na Vale, era um gerente sênior, porque a Vale mudou diversas vezes os nomes dos cargos, e eu era um gerente sênior, vamos chamar assim. E eu não tinha muita coisa que eu não conseguia andar. Imagina, você está acostumado a ir direto no primeiro layer da organização, tentando entender, dar a solução, vai, próximo, e de repente você está num lugar que, cara, tem uma hierarquia gigante, um monte de gente, e você não... Tudo que você precisa alinhar com 1000 pessoas, e você não consegue andar. Né? E fala, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? E quase pedi demissão umas 1000 vezes. E isso é fato, quase pedi demissão umas 1000 vezes. E nesse caminho, em vez, como é que as coisas, né, o mundo dá voltas, em vez de eu pedir demissão, eu fui promovido. São só as coisas que acontecem na vida da gente. Você fala assim, como é que eu fui promovido? Eu fui promovido. E eu fui promovido em outro estado para olhar tudo que estava na operação que não era produzir e fazer manutenção, vamos dizer assim. E foi um grande aprendizado, porque ali você começa a ver não só a nuance do lado da operação, porque eu fui corporativo, eu fui operacional, eu fui corporativo dentro do operacional, fui um pouco operacional dentro do corporativo, e aí você vai contrabalançando as visões de novo, equilíbrio. Você vai vendo, olha, tem esse, eu não posso estar sempre envezado para um lado, deixa eu prestar atenção se eu não estou tomando uma decisão que não faz sentido para o outro. É a típica discussão que a gente sempre tem em suprimentos. Todo mundo acha que sabe comprar, ao mesmo tempo, né? Todo mundo vai ao shopping, né? Então você compra. Ao mesmo tempo, o cara da ponta diz, mas esses caras lá de suprimento ficam inventando um monte de moda, não estão vendo a minha realidade aqui, que eu estou precisando comprar, que senão a máquina para, senão o desespero para. Então tem um balanço difícil de fazer. E quem está certo? Os dois estão certos. Como é que você chega num ponto comum que funciona para a organização?
Que esse é outro grande desafio. Funcionar para a organização. Não tem que funcionar para você, tem que funcionar para a organização. E quanto maior a organização e quanto mais silótica ela é, mais funciona o silo. Não necessariamente funciona para a organização. Então, esse é um desafio que eu acho que eu vivi nos meus primeiros anos de Vale. Eu falei, caramba, como é que eu vou andar? E aí você começa a ter que ler cenários melhor, você começa a ter que entender como é que você funciona. Né? A Vale, por muitos anos, a Vale é uma empresa que começou em Minas. Né? Então, e vocês sabem bem, né? O mineiro ele não é 100% direto no primeiro momento, tem muito alinhamento prévio, tem muita discussão prévia. Então, muita costura que a gente fala. Muita costura, exatamente, tem muita costura. Cara, não é o normal em todas as organizações. E fazer costura exige que você entenda qual é a costura que você tem que fazer. Então, como fazer? Como você entender o que não está falado? Isso exige leitura de ambiente, exige entendimento que não é tão trivial. Passado um pouco dessa fase, e aí quando eu fui para BH numa dessas posições, morar em BH, eu falei, poxa, eu vivia num estresse. E eu falei, cara, dá para ser mais legal. E eu comecei a fazer reunião em café. E aí eu descobri, poxa, tá vendo? Reunião em café é muito mais legal do que a reunião na sala de reunião. Eu lembro dessa reunião. Você lembra? Lembro. Então, por quê? Porque a reunião em café, você tem a sensação que você está... Eu ficava pensando assim... Bate-papo informal. Sabe quando você está em Paris com as cadeirinhas viradas para a rua, que você vê as pessoas passando? Sim. É a mesma sensação. Assim, por mais que eu esteja falando de trabalho, de negócios, eu estou ali, cara, vendo o ambiente, vendo as coisas acontecerem. Então dá uma sensação de leveza para as coisas. E isso não só fazia bem para mim, quanto começou as pessoas, que legal, vamos fazer. E isso ajuda muito, porque na hora que você está começando a criar um ambiente que as pessoas se sentem confortáveis, elas produzem mais. Estabelece relação de confiança também, né? E foi nessa época que eu fiz um curso lá, eu fiz no MIT, depois eu fiz no MD, e esse curso do MD, ele era um 360 graus, realmente um 360 graus, que você recebia o feedback no dia 1 do curso e passava uma semana com o coach te mostrando. E o feedback que eu tive, ele era... Você recebia o feedback numa bola concêntrica que tinha lá, ser mais estratégico, mais operacional, ser mais people, mais... Sim. E o meu deu muita coisa cheia. Assim, eu não sou bom em tudo. Eu tenho consciência que eu não sou bom em tudo. Mas aí a coach falou, não, o que as pessoas veem é que você é equilibrado. E aí bateu mais uma vez de... Se remeteu àquilo faz sentido. Você tinha como um valor. Exatamente. Exatamente. Que eu acho que ele tem um pouco nato e um pouco da preocupação, né? Você acaba se retroalimentando nesse processo. Eu falei, poxa, legal, isso aqui me ajuda. E a outra coisa que eu falei, você cria um ambiente de confiança. Um ambiente de segurança psicológica na época. Que eu falei assim, que diabos é isso? E hoje está super na moda, né? É o confiança. E eu também, eu diria para vocês, eu sou eu, gente. Assim, eu não faço personagens, sabe? Todo mundo está na moda dizendo, não, tem que confiar. Cara, quem é que confia em todo mundo? Ninguém. Mas as organizações estão no mood de, não, confiança é um valor da organização, você tem que confiar no seu par, tem que confiar no seu... Para você confiar, tem um tempo. Sim, é uma relação. É uma relação. Você tem que ter empatia pelas pessoas, as pessoas têm empatia, tem que escutar. Então, é um processo. Então, dizer todo mundo confia em todo mundo é um discurso fake. Não existe isso. Utópico. Mas você pode construir confiança aos poucos. E você vai construir E confiança é necessário. Sabe por quê? Porque você tem todo mundo aqui tem um dia que está assim, eu não aguento mais essa droga do trabalho. Todo mundo tem. E quem não tem é mentira, porque todo mundo tem. Do presidente ao analista, ao estagiário. E aquele dia é o dia que você precisa falar assim, com quem ele vai fazer isso? Com alguém da sua casa? Sim, mas o cara da sua casa não necessariamente entende do seu problema no trabalho. Não vai ter empatia. Não vai ter empatia, não vai compreender realmente. E essa pessoa que está lá no seu trabalho vai, porque ele vai entender quem são as pessoas, como é que é a relação, como é que é o dia a dia. Então, ter essa abertura é muito importante. Quem não tem uma pessoa de confiança no trabalho, pira, porque tem o dia que você está mal. E aí, voltando, o tempo foi passando, você vai vendo as relações, você vai entendendo, aí você vai vendo, eu já tive chefe que gritava, eu já tive chefe que subia na mesa, eu já tive chefe de tudo que é possível, e falou assim, isso não. E o tempo vai te mostrando que dá para ser simples. A verdade é, dá para ser simples, e a gente complica.
todo mundo que vai para as organizações tende a vestir uma máscara de eu agora sou todo poderoso, estou aqui bonitão, então eu tenho que mostrar que eu mando, eu tenho que mostrar que eu sou assim. Sim. E não precisa disso. Tu já é humano, né, porra? Como você é o robô? Exatamente. Ô Bruno, se todo mundo entendesse que se ela fosse ela, seria mais simples. E eu não estou dizendo aqui, óbvio que ninguém quer ser um grosso, ninguém quer que eu seja um grosso. Mas que as pessoas sejam naturais, entendeu? Que saiba que tem um dia que você não está bem, tem um dia que está mal. Eu não preciso te dar uma bronca no meio de todo mundo, porque, cara, quem que gosta de tomar uma bronca no meio de todo mundo? Mas feedback. Quantas vezes eu vi feedback? Isso é outro que eu não acredito. Vou dizer para vocês. Eu diria que a grande parte das organizações tem um modelo de avaliação que tem como é que é o nome daquilo? Uma autoavaliação. Sim. Aí depois você vai, o seu gestor faz a sua avaliação, aí depois tem um momento. Essa autoavaliação, ela só é válida quando você confia na pessoa que está fazendo, para qual você vai. Porque senão, você fala assim, eu vou dizer os meus problemas para esse cara depois chegar e dizer assim, o seu problema é esse que você me disse? Só que isso acontece. Isto acontece. Você não vai crer, Quantas pessoas têm a clara visão dos pontos que o outro tem que melhorar? E quantas estão querendo realmente melhorar o outro em vez de simplesmente dizer para o outro, deixa eu anotar aqui porque eu preciso dizer alguma coisa na sua avaliação, então deixa eu anotar aqui os seus pontos. Não, você tem que conhecer o outro profundamente para ser capaz de trazer elementos que contribuem para o desenvolvimento, né? Então, exatamente. Você não pode ser raso. Tem que ser um trabalho de conversa, de entender a expectativa, de escutar o outro, como de olhar, você disse. Né? De perceber, de entender. E aí entender por onde o cara quer seguir, né? Às vezes a pessoa tem um gap que ela não quer eliminá-lo e tá tudo bem. Mas exatamente isso, Gustavo, assim, eu brinco que feedback é uma escuta. Você tem direito a discordar. Você tem direito a dizer, não, eu concordo, mas eu continuo querendo ser assim, com as consequências que isso tiver. Vou focar no que eu sou bom. Ou eu posso dizer assim, não, cara, eu não confio em nada que essa pessoa está me dizendo. Também. Beleza, estou aqui. E voltando ao negócio das avaliações, tem muita avaliação que e eu diria que a maior parte, ela dá notas para as pessoas. Cara, para quê? Qual é o propósito da avaliação? É melhorar ou é classificar? Se for classificar, ok. Se for, eu preciso fazer um ranking para poder dar, sei lá, a remuneração variável da pessoa. Isso nem sempre é explícito. E aí você dá uma nota e aí a pessoa é carimbada com a nota. Ela virou, fulano é a nota 3, o outro é a nota 4, o outro é a nota 2. Em vez de eu me preocupar, o que o Bruno precisa melhorar? O que o Gustavo quer fazer? Não, eu estou mais preocupado em eu preciso pontuar as notas. Porque se eu faço uma avaliação mal para mim mesmo, para eu mesmo, eu não vou me dar nota mal porque o sistema... Tá... Exatamente. Então, por isso que o processo de autoavaliação ele é válido para você, como um momento seu, né, com você mesmo, e para uma conversa com uma pessoa que você confia. Então, se você não confia realmente na pessoa que vai te dar melhor não fazer. Essa questão de avaliação de desempenho, assim, na minha vida toda, é uma questão que eu nunca vi funcionar direito. Mas eu lembro muito, falando da criação de relação de confiança, que a gente fala isso muito na Vero também, de criar relação de confiança, você puxa muito isso, né? A gente tem essa preocupação. As conversas em café, né? Assim, você trazer esse informalismo, eu lembro diversas vezes a gente fazia isso, né? Discutir, vamos tomar um café, e que era, na tua agenda corrida, né? De 20 minutos, 15 minutos, você se abria ali naquele momento, né? E por muitas vezes, acho que tem um outro ponto em relação à autoavaliação, às vezes a gente não tem maturidade suficiente de fazer uma autoavaliação. Então, como é que você, enquanto líder, instiga você, né, o liderado, a ele fazer esse momento reflexivo de entender os pontos dele? Porque às vezes o cara nem enxerga que ele está arrumando um ponto. E aí isso atrapalha ele alguma entrega, né? E ele só vai dar valor ao que você está falando se ele olhar para você assim, esse cara não quer me ferrar, ele quer me ajudar. Porque você tem que chegar que você está conectado com o resultado. Exatamente. Você tem pedindo esse cara de crescer, que seja naquela posição ou no mercado, ele vai ser cobrado por aquilo. Né? Você falou uma coisa relevante. Eu sempre falei com o meu time, não tenho medo de dizer que vocês estão procurando emprego para mim. Eu estou aqui por vocês. Assim, se você está procurando emprego ou se você está com alguma dúvida, ok, é parte da vida. A parte da vida. Eu posso estar num momento infeliz, quero um emprego melhor, quero escutar um headhunter que de repente me ligou aqui. Isso é outra das demagogias, né? Assim, não, se eu escutar... Gente, qual é a pessoa que vai receber um telefonema de um headhunter assim, não quero nem saber? Às vezes, ou você está muito feliz de um lado e fala assim, não quero saber por algum motivo da minha vida. Sim. Ou você vai dizer assim,
Ok, é uma conversa. Não, eu não estou me comprometendo, aí eu vou condenar um funcionário meu porque ele foi conversar com um headhunter. Sim. Gente, é o que eu falo do 2 pesos, 2 medidas, né? Você quer vender um personagem para baixo e no final das contas não. Uma vez eu ouvi de um profissional que foi atrás de headhunter, foi atrás de um processo e ele falou assim, não, eu fui atrás, mas eu não fui com o objetivo de trocar emprego. De trocar, não. Eu queria saber como é que o mercado me via. Então, queria ter esse feedback. Legal, entender. Por coincidência, né, eu tento, dentro das minhas rotinas, ter encontros com meus antigos liderados. Os caras tá bem, tá muito legal. bem, né? Aí, semana passada, eu estava almoçando com um liderado meu e ele trouxe que ele adora a empresa que ele tá. E ela tem sido, né, bastante assediada no mercado. Ela falou, pô, mas... Falei, escuta, vai lá e escuta, cara. Porque você vai ficar... Se você não quiser, você vai ficar mais feliz ainda em estar na sua empresa. E se você quiser, que bom, porque você vai entender. Não, isso é um papo, gente, assim. Que às vezes a gente fica com... Conhecer o outro ponto de vista. Não tem nada demais. Querendo, né? Acho que o mercado está querendo. Às vezes a gente coloca... A gente se compara muito com o outro e, na verdade, cara, vai comparar comigo mesmo no ano passado e o que eu quero ser no ano que vem. Ter o olhar do que você está buscando na sua vida. Só voltando um pouco do que eu estava falando aqui. Da sua carreira, você está falando. Da carreira. É engraçado, porque eu estou indo e voltando para poder... numa dessas minhas posições, uma coisa que eu olhava muito... Às vezes, quando você é mais júnior, você olha sempre para cima, né? E, cara, ou esse cara não faz nada, a sensação é assim, esse cara não faz nada, eu sou eu que trabalho pra caramba. É sempre assim. O analista sempre acha que o gerente não faz nada, o gerente sempre acha que o diretor não faz nada e assim por diante. E aí você vai, não, é que são trabalhos diferentes, né? O cara, de repente, está mais no transacional, o outro está um pouco mais. E uma coisa que se acha muito quando você é mais júnior é, não, quem está em cima manda, quem está embaixo... E às vezes não é assim. Eu me lembro, na Vale mesmo, cara... às vezes, não só na Vale, às vezes você tem lá uma gente brinca aqui, uma secretária manda mais do que um diretor, porque ela tem acesso a algumas coisas que o diretor não tem. O outro tem um analista que tem um network tão grande que ele conhece todo mundo que ele resolve as coisas e você não. Então, hierarquia nem sempre ela é o mandatório. Óbvio que você está numa hierarquia, tende a ter uma relação de poder, mas é muito diferente da real relação de influência que se existe. E a outra coisa que eu aprendi muito numa dessas minhas posições, eu tinha um líder que ele não tinha tempo para mim. Eu normalmente tinha 20 minutos com ele por semana e eu tinha que falar 1,5 milhão de assuntos em 20 minutos. E aí eu tinha que filtrar, né? O que eu vou falar, como é que eu vou falar. E nunca dava tempo de terminar. Então, ok. Aí, na reunião seguinte, às vezes eu tinha que fazer um recap, porque ele também não lembrava do que eu falei. E aí eu falei, cara, gente, meu poder de síntese tem que ser gigante. Monstro. E comunicação é muito importante. E esse é outro grande ponto da vida, assim. Você tem menos tempo, não é só o menos tempo. Seja mais assertivo. Diga o que você quer. Não precisa ser direto demais. Às vezes, eu brinco assim, eu percebo quando alguém quer me enrolar. Às vezes eu deixo. Até para ver onde vai. Às vezes não, às vezes o meu tempo está mais exíguo. Mas no final das contas, você está clara a mensagem que você quer passar, para onde você quer passar? É o negócio lá dos 5 minutos do elevador que todo mundo fala? Sim. Nem sempre. Às vezes você quer comunicar aquilo que você se esforçou para fazer. Então, seja numa apresentação, você fez milhões de análises, você quer mostrar milhões de análises. De repente, meia folha já resolveria o problema do interlocutor. Sim. Mas você quer mostrar as 1000 análises. Aí você gasta, aí o interlocutor começa a ficar impaciente. Aí aquilo que você tinha o alvo certo... Você já não vai fazer. Já não vai falar. A gente faz apresentações de 200 slides para falar 2. Mas a pessoa tem que passar nos 200. Aí ele vai. Então, é muito ruim. E aí você vai aprendendo como sintetizar as mensagens. Uma das coisas que... olhando agora o lado hard da gestão, né? Estou falando um pouco do lado soft, mas tem um pedaço hard que não é hard, mas é mais hard do que soft. A gente está vivendo num mundo, né, que o propósito é muito importante para todo mundo. Só que às vezes as empresas estão muito mais no speech do propósito, da visão e muito menos no
no real dia a dia das pessoas. Porque não adianta você estar... Você é contratado, você se encanta por um emprego novo, normalmente pelo propósito, pelo chefe, pelo que está ali. E você se desmotiva pelo dia a dia. Você se desmotiva pelo como é que é a rotina, como é que é a sua relação com os seus pares, como é que a empresa lida com o ambiente, como é que a empresa lida com as mesquinharias, com as coisas legais. É aí que você... Então, o propósito ele é muito relevante para ver se você está no lugar que você deveria estar ou que você gostaria de estar. Mas o seu dia a dia, se aquilo não é forte demais, você começa assim, porque o dia a dia é muito mais maçante. É uma mensagem que você escutou uma vez contra 1000 vezes de dores do dia a dia. Então, eu sou muito contra as coisas lindas demais que não tocam o dia a dia das pessoas. As dores, o chefe. Tem pesquisas e pesquisas dizendo, cara, que é o chefe que faz você pedir demissão em 70% a 80% das vezes. Na verdade, o propósito, os valores têm que estar representados nas ações do dia a dia, né? Não adianta estar numa parede, não adianta estar no discurso, se no dia a dia, nas rotinas, etc., as questões são outras. E aí realmente não se conecta. E, Gustavo, a verdade é que as empresas elas concebem os seus propósitos, suas visões com um objetivo muito claro. Sim. Como é que ela desdobra isso? Eu diria, ela desdobra. Né? Tem projetos de cultura, tem projetos... A questão é, como você garante que está todo mundo na mesma página? E aí é uma outra discussão, que é uma discussão que eu faço muito e procuro cada dia fazer mais, que é, eu não posso, eu tenho uma hierarquia debaixo de mim, até chegar no analista. Eu não posso deixar o meu entendimento do analista ser sempre através da hierarquia. Eu tenho que ir lá embaixo entender. Eu tenho que escutar o que está acontecendo para ver se está todo mundo alinhado com o que nós estamos como companhia mandando. Então, eu tenho que falar com o analista, eu tenho que falar com o estagiário, eu tenho que falar com a faxineira, eu tenho que falar com o gerente, para que entenda, será que tudo que nós estamos concebendo está sendo não só desdobrado, mas absorvido pela organização? A pessoa não está fazendo um discurso duplo para cima e outro para baixo, não está fazendo um negócio para o lado que não coaduna com aquilo que nós estamos indo. Então, esse entendimento do para cima, para baixo é muito relevante. Então, cada dia mais eu admiro líderes que conseguem ver realmente o que está acontecendo para baixo. São pouquíssimos. Pouquíssimos. E eu posso dizer pouquíssimos. Porque, normalmente, ele confia na visão... Até porque, como eu falei, quanto mais você sobe, mais tem gente puxando seu saco, mais tem gente ali... Você está escutando. Então, você tem que estar entendendo assim, ou não é. Então, essa nuance, esse olhar, essa visão clara do cenário que você está vivendo, das pessoas, esse olhar sobre o humano, de tá estranho, ele está falando isso, mas parece que está todo mundo no mesmo mood que ele está falando isso aqui. E é uma conversa, como eu falei, eu não faço a conversa com o meu analista para ferrar o meu gerente. Pelo contrário, eu faço a conversa com ele para entender se o que está acontecendo no meio do caminho, às vezes o próprio gerente não está vendo. Às vezes ele está passando uma mensagem que não é a que ele gostaria, mas ele está passando aquela mensagem. Então, é uma discussão, é uma conversa aberta. Eu brinco, pessoal, eu estou preocupado com a hora das pessoas entrarem e saírem. Zero. Eu falo, galera, eu sou aqui um empregado como qualquer um. Então, de novo, coloque-se sempre os 2 chapéus da empatia. Imagina se eu chegar aqui e não tiver ninguém. Será que o meu chefe não vai olhar também e vai dizer assim, como assim não tem ninguém? Ao mesmo tempo, assim, estou muito preocupado. Eu estou preocupado com o resultado. Eu quero que vocês entreguem aquilo que nós nos comprometemos. E aí, voltando para o ponto rádio que eu estava falando, tudo isso, eu diria, a gente tem modelos de gestão, né? Tem toda aquela... E tem diversos, né, modelos, conceitos. Tem um monte de empresa desenhando isso, fora as universidades. Mas tem uma coisa que, assim, se toda organização fizesse o basics, e é o basic, um 5W2H para tudo que estiver fazendo, e aí não vou nem 5W, se fizer um 4W1H, se falar lá, olha, por que eu estou fazendo isso? Propósito. O que eu estou fazendo? Né? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas metas? Quanto eu vou gastar com isso? Você tem o seu orçamento? Tá? Onde o que e o como, eu diria, depende do nível que você está falando. Porque quanto mais júnior, mais você tem que dar o como. Mais você tem que dar como é que ele tem que fazer o desdobramento. Exatamente. O resto, quem? É responsabilidade. Então, assim, quantas vezes vocês já saíram de reunião que não fica definido quem vai fazer alguma coisa? Aí está a chave da gestão. A chave da gestão não está meramente num desdobramento bonito, está numa meta bacana.
Está no dia a dia, volta ao dia a dia. É o dia a dia que faz o negócio andar ou desandar. Ainda mais em organizações grandes. Organizações pequenas é muito mais fácil. Você tem meia dúzia de pessoas, ou que ele fala com o outro, você senta aqui, discute e acabou. Organizações grandes são grandes e tem hierarquia porque são grandes. Então, como você faz isso acontecer? Então, como eu falei, quantas vezes você já saiu de uma reunião que alguém falou e chegou no final, tá bom. Saímos com o dever de casa, tá bom? Tá bom. Alguém olhou se os meus o 4W lá e o 1H tá? Não está. 90%, 95% das reuniões que vocês fizeram na sua vida, você pode ter certeza que não saiu com isso definido. Ou não saiu com o responsável, ou não saiu com a data, Vira conversa ou não de bar, saiu né? o quem vai fazer, ou não saiu o que vai ser feito. Não saiu. Conversa de bar. E aí o que acontece? Eu interpretei uma coisa, você interpretou outra, ele interpretou outra. Aí vai cada um para um lado. Aí depois tem uma outra reunião para alinhar o que nós não alinhamos nessa reunião. E aí tem uma discussão que vai subindo na cadeia, que aí ela se alia com a leitura de cenário que eu falei antes. Ela se alia com o entendimento de onde a gente quer ir, que é expectativa. Com mais sênior você vai ficando, mais você sabe alinhar as expectativas. E se você seguisse o 4W, 1H lá que eu estou falando, mais simples aqui, você estaria setando a expectativa. Só que você não seta a expectativa. Então, assim, saímos de uma reunião, sei lá, com o meu chefe para discutir alguma coisa. Se eu não falei para ele, olha, posso te entregar isso daqui a 2 semanas? Ele fez a expectativa dele. Sim. Ele criou a expectativa dele, que de repente é para amanhã, e eu vou frustrar. Ou vou me dar, dependendo do que ele pensou lá. Porque eu não combinei a expectativa. Eu não combinei se eu vou gastar mais ou menos de dinheiro. Eu não combinei com ele, poxa, se eu estou fazendo aquilo porque eu estou pensando para um lado ou para o outro. Não combinei. Não combinei. Ele setou a expectativa dele. E isso destrói as organizações, porque cada um fica com... Aí não adianta você ter aquela meta, né? Macro desdobrada, bonitinho, porque, gente, a gente não vive só de meta, né? Meta, ninguém vai botar um cardápio de 1000 metas para todo mundo. Então, você vai botar lá 10 metas, 6 metas, que sejam 20 metas, mas a organização não são 20 metas o dia inteiro. Então, como é que você garante que a gestão vai para o caminho certo? Então, quando você faz esses 4W, 1H lá, no final das contas, você está a todo momento dizendo para as pessoas, você entendeu para onde tem que ir? Está alinhado? Você entendeu quanto pode gastar? E aí entro na discussão de budget junto. A minha carreira é um misto de um monte de funções, gente. Então, eu já passei por orçamento, já passei por suprimento, já passei por gestão, já passei por projetos. E cada dia mais eu vejo que é esse o problema. Assim, de novo, o problema não reside no estratégico, no conceitual, porque aí, normalmente você tem gente muito brilhante que desenha, que faz, que discute. O problema está no como esse troço acontece. Como acontece. E o acontece não acontece, porque uns fazem muito bem, outros fazem muito mal. E aí, se isso tudo acontecesse e você tivesse os 4W e 1H lá, com uma comunicação efetiva, ou seja, agora eu vou comunicar aos órgãos, aos níveis e controle. E controle, eu diria, controle / performance, porque você não de alguma maneira, você não faz se você não controla, se você não garante. Eu brinco assim, eu me peso todo dia. Eu também. Por que eu me peso todo dia? Porque eu quero saber se eu estou passando ou não. Controle. Controle. Eu também me peço todo dia. Porque aí eu sei o seguinte, se eu estourar 300 gramas, 400 gramas, Já tá limite superior. eu tenho que dar uma maneirada. É isso aí. Monitorando. Isso é controle. Gestão, né? Isso é gestão. Monitoramento. Porque senão você não vai fazer. Você vai chegar 10 quilos depois e falar, como é que você vai descobrir? Quando a roupa estourar. E aí fala, caraca, já foi. Agora a roupa já estourou. Então, é um pouco desse conceito que é muito simples. Não precisa de nenhum grande método. Dia a dia, né, cara? É dia a dia. É como fazer o dia a dia ser bem gerido. Então, e aí tem esse lado hard com como você faz isso. Que é sendo transparente, sendo honesto, sendo verdadeiro, sendo direto com as pessoas, sendo... eu brinco muito, eu sou muito informal, eu ando assim, não sei se vocês estão me vendo, pessoal, eu estou de tênis aqui, calça jeans, então... e tem gente mais formal e tem gente menos... E respeita as diferenças, e por que não? Então, eu acho que a gente vive um momento que as gerações mudaram, o mundo mudou, eu pelo menos estou velho, ao mesmo tempo estou sempre tentando me manter, cara, como é que eu entendo o que está acontecendo, e não é só buzzwords, não, é entender mesmo, assim,
a nova geração ela quer uma carreira muito mais rápida, ela quer uma carreira muito mais efêmera, ao mesmo tempo ela quer mais horizontalidade, mas ao mesmo tempo ela quer ser promovida. Então, como é que você quer horizontalidade e quer ser promovido? Então, tem menos cargo. Então, vivem dilemas também. E como é que a gente aceita esses dilemas? Né? Hoje, grande parte do topo das organizações é feito de pessoas mais velhas. É feita. Isso aí, fora as startups, é feita de gente 40, 50, 60 anos. Sim. É isso. Cuja mentalidade é de 40, 50, 60 anos. Então, só que quem está embaixo está pressionando. Não quero isso, não quero isso. Como é que você vai se adequando? Sendo você, entendendo que o mundo é assim, escutando as diferenças, escutando os pontos de vista diferentes e tentando se adequar. Então, fácil? Não. E aí eu brinco do meu lema que eu falo em todas as reuniões que eu vou, todas, confiança, empatia e trabalho feliz. O trabalho feliz, para mim, ele é muito importante. O trabalho feliz está no pequeno, está no ambiente legal, está na descontração, está no café, está no brincar, está no momento super tenso, que você fala assim, caraca, preciso falar com alguém. E falar com alguém, se botar vulnerável, saber que, cara, eu sou o CFO, mas eu sou humano, eu erro, eu falo besteira. Então, é viver uma vida normal, sem aquela máscara de estar numa organização para dizer que eu estou numa organização e que eu sou super poderoso. Mas de novo, são lições que eu vivi com muito mais, com erros e com olhares de pessoas que me fizeram sofrer do que com acertos do que eu vi. Sim. E isso é que a gente tem que estar sempre se provocando. Não quero errar, eu quero acertar isso aqui, eu quero tentar melhorar. Mas esse balanço desse hard que eu estava falando aqui, por exemplo, gestão de orçamento, quantas áreas vocês já foram, quantas empresas que todo mundo bota manga no orçamento? Bota manga no orçamento porque o cara não confia que o processo é um processo fair e que vai durar. Ele acha que é o seguinte, fiz o orçamento, ou alguém vai me pedir para cortar, ou alguém vai chegar lá no meio do ano e dizer assim, vamos fazer uma nova rodada. É por isso. Então, ele não confia no sistema, ele não confia no processo que está sendo desenhado. Então, o que acontece? Vai retroalimentando pior. Ele vai botando mais manga porque ele sabe que pode ter um novo. Então, cada vez que é melhor a gente dizer, vou te matar no orçamento até, e depois dizer, agora, go, você tem autonomia para isso aqui, do que ficar, não, cortei 20%, achei que cortei muito, aí o cara, passei, porque eu botei 35% de... E aí chega no meio e fala assim, você botou? Agora você vai ver de novo, vou te cortar mais. Porque gera um processo... Gente, nós somos humanos. A gente reage a efeitos. Então, dá o efeito, você reage ao efeito. Sabe outra grande discussão de gestão que tem em todo lugar? Metas. Você faz meta super desdobrada ou faz meta super agregada? Tá, tem um certo? O certo vai estar sempre no equilíbrio. Ao mesmo tempo, assim, quantas organizações têm estruturas e estruturas e estruturas para acompanhamento de metas? Um monte. E aí, no final das contas, a companhia não bateu a meta e todo mundo bateu a meta. Muito normal também. Muito normal. Yeah. Por quê? Porque tem pleito para tudo que é lado, tem a máfia do pleito, tem a indústria do pleito, tem o júri do pleito. Tudo isso é normal. Então, assim, ao mesmo tempo, será que é melhor botar a meta lá em cima? Talvez, mas ao mesmo tempo, mas como é que o cara desmotiva? Então tem um balanço que é muito complexo de fazer. Então gestão tem a ver com isso, tem a ver com esse equilíbrio, com esse dia a dia real, com coisas simples. Não adianta complicar. Toda vez que você complica, você perde gente no meio do caminho. Porque você perde a motivação, você perde o brilho no olho das pessoas, você fala, lá vou eu de novo fazer a mesma coisa e, sei lá, vou fazer um orçamento que vou me cortar de novo, então é melhor deixa eu fazer mais ou menos. Esse tipo de comportamento. É o cara que está lá na reunião, que não falou o que tinha que fazer, o outro não entendeu, também não perguntou, porque ficou com medo de perguntar, e aí... Virou conversa, não tem plano de ação e... Aí continua. Aí o que eu falo, aí vai virando silo, porque... eu me dou bem com o Gustavo, aí eu cheguei lá, Gustavo, não entendi nada, você entendeu? Também não, então vamos para lá, vamos. Aí depois você foi na outra reunião com o Pedro, aí o Pedro disse, eu entendi para o outro lado, aí você vai para o outro lado. E aí a organização perde, mas vocês dois estão ganhando. Está todo mundo fazendo o seu projeto, está todo mundo lá vendendo o seu projeto para o seu chefe, dizendo que fez um trabalho incrível, e é assim. Então, é muito ruim viver assim. Então, cara, a gente pode ser mais simples, dá para ser mais simples. É só a gente ser a gente, cara, é só a gente ser normal. Boa. E aí, aprendeu? Te falei que era diferente, diferente. Diferente. Vamos aprender. Tem que ir. Cara, é tão fácil. Dá para ficar mais 2 horas. E é legal. Só escutando e ver as percepções que ele traz em relação à formação de liderança, formação de líder com a experiência que viveu na vida. O que eu achei legal, assim, fazendo... Né, eu que fui seu liderado, né? Era muito de exemplo, né, Carlos? Então, de fato, você... fazer questão, né, de trabalho feliz, eu super lembro disso, né? Então de ter um ambiente feliz, ter um ambiente alegre, dava bastante, né, autonomia para o time, conversava, e que no fim do dia
São práticas, não adianta, você falou, não adianta a gente reventar a roda, cara. É você Não adianta, fazer o básico, né? Todo mundo gerar resultado. E estar feliz, todo mundo tá crescendo, né, cara? Então acho que é... E Bruno, assim, hoje, se você chegar em qualquer livraria, tem milhões de livros de autoajuda, de gestão. Você fica até perdido. E tem gente que pega aquilo lá assim, agora deixa eu seguir a Bíblia. Não é uma Bíblia. Cara, você Não tem um manual. Não tem um manual. Tem como você vai fazer as coisas. Até porque quando é artificial, todo mundo nota. E acho que o ponto que você trouxe lá atrás, né? O interessante de você ouvir e saber o que você quer e o que você não quer. Né? Então acho que... E até... Não é porque a gente está aqui no Veroncast, acho que o podcast é um momento legal que você aprende coisas, isso, experiências de executivos. Você pode discordar um ponto do Calux, um ponto do Bruno, um ponto, né, do Gustavo. Mas, cara, isso combina com o meu dia a dia ou isso não combina com o meu dia a dia? Isso está conectado com o mindset ou não está? Para você que está ouvindo a gente, compartilha, pessoal. Que se você concorda ou não concorda, pelo menos você tem o contexto para entender esse assunto. E traz nos comentários o que na sua vida influenciou sua forma de liderança, sua forma de agir, né? Pra gente trocar também. Sem dúvida. Será que eu fiz o dever de casa aqui? Cara, eu não sei. Vamos lá Como ver, é que né? esse chat GPT aí? Vamos lá, vamos ver se eu fiz o dever de vamos casa. lá. Ele te elogiou no início, vamos ver se ele me elogia agora. Vamos lá. Desafiou, você não gosta. Conversamos com o Márcio Calux, CFO da Elera. Ele trouxe uma frase logo no início. Não sou um CFO muito clássico. Falamos sobre o histórico profissional dele, e aí a partir daí viemos discorrendo como que ele se formou, a liderança dele se formou ao longo da vida dele. Então, características importantes: disciplina, equilíbrio, escutar o outro. Teve um momento que ele viveu o mundo competitivo e aprendeu que isso era importante. Ambiente feio desmotiva. Entender o cliente é fundamental. Ele trouxe isso a partir daquele momento que ele viveu na consultoria. É importante aprender rápido. Isso ele viveu no momento que ele trocou de várias funções, várias empresas, etc. O ambiente confortável é primordial, faz com que a performance melhore. Segurança psicológica também é um fator importantíssimo. E aí discutimos aqui sobre questões ligadas a feedback e a questões críticas ligadas à avaliação de desempenho. Trouxe que a comunicação é um fator importante para que a gente motive as pessoas e que as pessoas têm que ter poder de síntese, certo? Falamos sobre a questão de propósito versus rotina do dia a dia, como que uma coisa, se não estiver conectada com a outra, pode trazer prejuízos no desdobramento de empresa. E falamos no final que questões que a transparência é importante e precisamos ter um trabalho feliz. Muito bom. Acho que isso aí, sabe o que dá para fazer? Depois você me manda isso aí que eu já anoto e já decoro para próxima. Eu lancei um desafio para ele hoje, a gente vai escrever um livro com esse tanto de coisa que a gente tem. Cara, isso é bom. Nós escrevemos... Aqui tá nosso capítulo de liderança, cara. Então, capítulo de liderança aqui. Dá pra vocês falaram um negócio que eu me lembrei aqui no meio, que é... Quando você gerencia áreas muito diferentes entre si, é um exercício mental muito forte, porque você não está na mesma linha, sei lá, eu estou falando de finanças, estou falando de finanças, do assunto. Quando você está, eu estou falando de finanças, aí eu mudei o assunto, sei lá, para alguma coisa de risco. De repente eu mudei o assunto para uma compra específica de um caminhão que nós estamos discutindo lá em suprimento. Depois você mudou para um assunto de TI que você está discutindo, uma infraestrutura. Cara, é um liga-desliga mental muito grande. E aí entra o negócio da comunicação, entra o poder de síntese, entra como é que você está imerso naquilo. Eu estou aqui, o telefone está para baixo. Por quê? Porque senão eu não estou aqui com você. Claro. Então, e isso no dia a dia é muito importante, estar imerso naquilo que você está fazendo. Então, assim, se eu estou aqui, eu estou aqui. Quando eu sair daqui, eu vou estar fazendo outra coisa. Atenção. Perfeito. Que tá bom. Eu falei contigo, confia em mim que eu tenho certeza que vamos ter uma aula de gestão prática, né, com simplicidade. Eu acho que isso é importante. Cara, saudade de você. Eu também. Boa, né? Saudade de ser um cara que sempre me inspirou e muito legal ver tua caminhada hoje na Elera. Que sorte que o pessoal tem com você, viu? Pra quem não nos segue... Pra quem não nos segue, tamo lá, pode ir atrás de mim, LinkedIn, Gustavo Roberti. Tem o Instagram qualquer mesmo, Gustavo? Não, o Instagram só depois do lançamento do livro. Tá. Você está com duas promessas na mesa, cara. Joel, você está vendo duas promessas na mesa. Instagram e livro. Nossa, tá ferrado, cara. Pessoal, muito obrigado pela participação de novo. Igual o Gustavo falou, manda aí pra gente, fala qual assunto você quer saber. Essa temporada a gente está falando sobre gestão, então quais convidados, deixa aí também, né? O Gustavo trouxe
os aprendizados, né? Acho que é legal ter essa troca com vocês. Quem gostou, compartilha, dá o joinha, aumenta nosso engajamento aí, é importante. Claro que sim. Né? E como é que faz para achar o Calux? Muito fácil. Também meu LinkedIn, marcio.calux. Instagram, tem o meu bonitão lá, marcio.calux também. Tá vendo? Ele tem o Instagram, cara. Eu tenho o Instagram. Tá vendo, né? Viu? Bruno Amaral Ribeiro, viu, pessoal? Tanto Instagram quanto LinkedIn, pode me seguir lá, mandar mensagem, trocar também para isso. Muito obrigado. Opa! Papo fantástico, pessoal. Então, nos vemos no próximo Veroncast. Muito obrigado pela participação. Tchau, pessoal. Obrigado, gente. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.